Olá, meus queridos do primeiro ano, voltei rapidinho, viu? Com a semana 6 do PET volume 2 de História. E o tema de vocês é as relações mercantis entre o Novo Mundo, África, Ásia e Europa. Continua sendo o mesmo tema da aula passada, só que agora nós vamos tratar da logística escravista dentro da lógica do capital. Aí eu destaquei este trecho aí no texto que fala: a despeito de se desconhecer a origem da escravidão, sabe-se que essa permeia o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da história. O seu desenvolvimento ocorreu de formas diferentes em diversos lugares do planeta. O Brasil, enquanto colônia de exploração, teve aí o seu sistema baseado basicamente no grande latifúndio e na mão de obra escravizada. Ou seja, o Brasil teve um capitalismo montado de fora, assentado sobre a grande propriedade rural e com trabalho escravo. Por que de fora? Porque os europeus, especialmente os portugueses, investiam um grande contingente de dinheiro no Brasil para extrair do Brasil mercadorias que não eram na Europa, que não haviam na Europa e não eram nem produzidas na Europa. Então gerou aí para eles um grande lucro, principalmente com esse trabalho compulsório. E aqui fala, o que é esse trabalho compulsório no Brasil? Que abrangia dois tipos de escravidão, né? Que foi a escravidão africana e a escravidão indígena. A mão de obra africana, além de garantir a instalação de um complexo sistema produtor de açúcar, permitiu a extração de ouro e também atendia às necessidades diárias da população colonizadora. Quanto à escravidão indígena, apesar de toda a reação contrária dos religiosos, foi praticada até períodos de 1759, quando um decreto pombalino o aboliu. Então, o decreto de Marquês de Pombal proibiu aí a escravização do indígena. Outras características do sistema colonial, aqui no Brasil praticado, por exemplo, era a monocultura, exportadora e extração para acumulação primitiva de metais preciosos. Então, aqui na América Inglesa, na América Espanhola, tiveram a escravização do indígena e a mão de obra africana. Nós tivemos aqui, na América Espanhola, a escravização indígena é predominante nas regiões onde se encontram os países México e Peru, as ilhas caribenhas e a costa atlântica das colônias espanholas, onde se produzia açúcar principalmente, utilizou então a mão de obra africana. Na América Inglesa, os negros escravizados foram usados principalmente nas fazendas monocultoras de algodão, nas chamadas colônias do sul. E aqui está falando um caso português. No primeiro momento, os colonizadores tentaram escravizar os indígenas, porém os indígenas eles não resistiam ao trabalho pesado, fora que muitos deles morreram contraindo as doenças que os europeus trouxeram. Depois eles vendo aí que seria muito mais lucrativa a mão de obra escravizada africana, começaram a trazer esses africanos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, para trabalhar em serviços domésticos, na extração de pedras preciosas, entre outras coisas. Para eles, então, a solução foi trazer esses africanos para o melhor lucro deles, né? Na questão aí, principalmente da exportação, da grande produção, para que eles pudessem ter mais lucro e não precisassem de pagar uma mão de obra, apesar que o escravizado às vezes não saía barato para eles, né? Bom, gente, eu tô falando naquele contexto, né? Não saía barato para eles. E eles queriam explorar essas pessoas a todo custo, de toda maneira, que era um absurdo, mas existia, tá? Inclusive, esses escravizados eram vistos aí como objetos, não como pessoas. Um absurdo novamente. Uma coisa que nunca devia ter existido no nosso país, né? Poder manchar a nossa história dessa maneira. Mas, enfim, foi isso que aconteceu, né? E aqui embaixo nós temos algumas imagens sobre o cotidiano do escravismo na América. Aqui são os escravos domésticos, né? Que estão aqui em torno da mesa dos senhores. Aqui embaixo nós temos escravizados de ganho, que eles vendiam alguns produtinhos nas cidadezinhas, né? nos povoados, para os seus donos, e muitos deles conseguiam também juntar um dinheirinho para si. E aqui embaixo nós temos aqui uma cena da Guerra de Tamoios, que é basicamente portugueses contra franceses, tupinambás contra tupiniquins, né, ambos defendendo aí os seus interesses. Os franceses se juntaram
aí aos tamoios para poder, porque eles tinham interesses aí em colonizar a costa brasileira, mas quem venceu esse embate aí foram os portugueses e acabaram expulsando os franceses e foi o fim, né? Os tamoios foram dizimados. Para você saber mais, nós temos vídeos aqui sobre a origem da escravidão no Brasil e sobre a escravidão indígena na América Espanhola. Então vamos para as atividades. Atividade número 1. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravizados recém-chegados cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravizados quanto o Rio de Janeiro. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à seguinte atividade. Letra B, extração de metais preciosos. Que a partir do século XVIII, gente, o Rio de Janeiro inclusive se tornou a capital do Brasil, porque para ficar mais próximo ali da extração de ouro que ocorria em grande número, maior número em Minas Gerais, e o caminho era mais próximo do que Salvador, né, para levar lá para cima, que algumas mulinhas eram extraviadas aí no meio do caminho, e depois que eles organizaram aí esse caminho, essa estrada real de Minas Gerais até Rio de Janeiro, ficou mais vigiado esse percurso aí para que o ouro pudesse escoar, né, sem prejuízos aí para a coroa. E aí, então, quando eles iam transportar os escravizados, eles também transportavam eles para o Rio de Janeiro para levar aí para essas minas de ouro, ok? Número 2. Aí temos uma imagenzinha aqui, né, da Casa Grande e Senzala, que era basicamente o retrato da sociedade daquela época, e aí fala que assim, o desenho retrata a fazenda São Joaquim da Gama com Casa Grande e Senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata do Brasil. Essa organização do espaço representa uma letra C, forma de organização social que fomentou o patriarcalismo e a miscigenação. E patriarcalismo este que vai perdurar por muitos anos no Brasil, onde tem aquela figura central do grande senhor do engenho, que era o pai de todos, que acolhiam todos sob o seu teto e protegiam todos, né? Então é isso, meu povo, chegamos ao fim da semana 6, glória a Deus, aleluia! E eu espero você no PET 3, tá bom? Beijo no coração, até a próxima. E por favorzinho, se foi útil para você, você dá uma curtidinha nesse vídeo e compartilha com seu colega também, para ver se ele, pelo menos, dá uma clareada aí no que eles estão fazendo na atividade, ok? Beijo, fui!